Efésios capítulo 5, verso 3 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Vamos orar. Curva sua fronte e feche os seus olhos. Oremos. Pai querido, agora que estamos diante da Santa Palavra, rogamos ao Santo Espírito que nos ajude na compreensão das verdades sagradas reveladas neste livro santo, para vivermos esta verdade, praticando-as, obedecendo a Tua voz, para que também nós nos tornemos santos como o Senhor deseja. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Está publicado ao nosso boletim e ao culto da passagem de ano, culto de ações de graças pelo ano de 2015. Eu trouxe à igreja a informação de que Efésios capítulo 5, verso 8 é o nosso texto-chave para o ano 2016, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Meditaremos hoje então do verso 3 até o verso 7 sobre a edificação da igreja. O apóstolo está apresentando agora, nessa parte da Epístola aos Efésios, um desmembramento do mundo ao qual os Efésios haviam pertencido anteriormente e servido, e rogando a eles que tenham uma adesão completa à pessoa de Cristo, o seu novo Senhor e Salvador. Conforme as próprias palavras de Paulo, isso é um despir-se do velho homem e um vestir-se do novo homem, capítulo 4, verso 22 e 24. O desejo do apóstolo Paulo é: desfaçam o velho modo de vida e adotem um novo modo de vida. Morgan Bennett, em um artigo intitulado Novo Narcótico, declara: uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente, se não mais do que substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Para piorar as coisas, existem 1,9 milhões de usuários de cocaína e 2 milhões de usuários de heroína nos Estados Unidos, comparado a 40 milhões de usuários regulares de pornografia online. É um dado estarrecedor. E mais estarrecedor ainda, e o faço sem quebrar os votos ministeriais de segredo pastoral, 55% dos homens da nossa igreja fazem uso de algum tipo de pornografia. Ela vai desde a mais leve, como uma espécie de olhar sutil no decote de mulheres promíscuas que se vestem como prostitutas. Isso é uma espécie de pornografia. Até as mais pesadas, que envolvem animais, crianças e outras coisas mais. Isso é uma realidade entre nós. Na sociedade brasileira, que é tão erotizada, que é tão dominada pelo sexo, pela lascívia e pela prostituição.
E como nós, igreja, temos lidado com isso é preocupante. Fechamos os nossos olhos. E confesso que tem sido pesado para mim como pastor carregar o fardo de tantos homens com a vida destruída, cativos por uma droga tão destrutiva e tão maligna, que lhes tira a saúde, a paz de espírito, e lhes consome a energia, o tempo, recursos, destrói as famílias, coloca as nossas esposas e filhas em perigo. E o apóstolo Paulo, então, portanto, nos chama a despir-se do velho homem, vestir-se do novo homem, na perspectiva de compreendermos isso. Paulo declara: vocês não aprenderam de Cristo para continuarem vivendo segundo os procedimentos dos gentios. Paulo diz que nós devemos ter uma mudança de comportamento de vida. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O apóstolo enumera 3 coisas aqui, declara João Calvino no comentário ao livro de Efésios. Ele deseja que os cristãos mantenham distância e ignorem. Aliás, nem sequer seus nomes sejam conhecidos. Por impureza, o apóstolo tem em mente toda e qualquer obscenidade e luxúrias imundas. Esse termo difere de fornicação como gênero de espécie. Em terceiro lugar, ele introduz a cobiça, que outra coisa não é senão uma ambição imoderada. Portanto, o que Calvino nos declara, comentando esse texto de Efésios, é que há um apetite insaciável, descontrolado, dirigindo o homem pecaminoso, e faz com que ele não só no nível sexual, mas em outros níveis perca o controle. A nossa sociedade tem sido regida por pessoas que são descontroladas financeiramente, emocionalmente, no que diz respeito à alimentação, ao sexo, em todas as áreas, dominados por desejos que os conduzem, por motivações interiores malignas, que os cativam e têm destruído vidas e pessoas. Os filhos que têm sido gerados na última década são fruto de relações sexuais ilícitas as mais diversas possíveis, conduzidos por apetites insaciáveis no que diz respeito ao materialismo, amam o dinheiro, amam as coisas, odeiam a Deus e tudo que diz respeito à santidade. E como a igreja pode e deve responder a essa situação? É uma pergunta que precisamos responder esta noite. Porque em outro tempo vocês eram trevas, porém agora são luz no Senhor. Andem sempre como filhos da luz. Eu quero que a igreja traga decor. E decor, a gente precisa entender essa expressão no latim, decardia. Daí dá origem à palavra decor, decorar. Decorar não é saber isso de uma forma mecânica, mas é preciso que você saiba isso no coração. Essa verdade precisa ser introduzida no seu coração como a única verdade possível, de que vocês em um outro tempo eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem sempre como filhos da luz. A nossa sociedade está precisando de luz. Os homens da nossa igreja precisam de luz. As mulheres da nossa igreja precisam de luz. Porque algumas têm não só visto, assistido pornografia, mas têm praticado imoralidade, e algumas se vestem como prostitutas. E nós precisamos de uma forte mudança no que diz respeito a isso. Em primeiro lugar, abandonem a imoralidade. Em várias das cartas paulinas há listas de vícios. Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32, eu gostaria de ler com vocês.
A epístola que São Paulo escreveu aos Romanos, lá o capítulo 1, o verso 18 até o verso 32, para nossa instrução, leiamos com fé, a fim de que o Espírito de Cristo nos fale. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente os se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Depois nós temos primeiro aos Coríntios, o capítulo 5, verso 9 até o 11, o capítulo 6, de 9 a 10, Gálatas 5, de 19 a 21. Em todos esses textos, Paulo enumera uma lista de vícios no que diz respeito à impureza sexual e outros. Mas o verso 3 do capítulo 5 de Efésios, ele diz: mas a impundícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Ele apresenta aqui a perversão sexual de todo tipo, ainda que a imoralidade se refira basicamente às relações sexuais ilícitas, inclusive provavelmente relações ilícitas e clandestinas de toda espécie. Paulo está falando de gente que tem relação sexual fora do casamento, a fornicação. Paulo está falando de gente que casado tem relação sexual fora do casamento, adultério. De gente que tem relação sexual com animais. De gente que tem relação sexual com crianças, a pedofilia. E ele fala, ainda lemos esta noite lá em Coríntios, de um grupo de crentes que estavam aceitando quem tivesse tido relação sexual com a própria madrasta. E Paulo diz: que coisa terrível. E aí nós criamos uma nova forma de adultério, de prostituição, que é a internet, utilizada para o acesso da pornografia. Permitimos o adultério velado quando expõe as nossas mulheres às partes íntimas em público, provocando homens solteiros ou casados, andando desnudas. Quando Jesus diz que aquele que deseja de forma impura em pensamento já é adúltero.
E Paulo então vai enumerando uma quantidade infindável de possibilidades que possam acontecer dentro da igreja. Da esposa que nega o marido que lhe é devido, ou o marido que nega a esposa que lhe é devido, porque Paulo diz que estando casados não devem viver em incontinência para que o diabo não os tente, a não ser para oração, por pouco tempo, com consentimento mútuo. E a lista então é infindável se examinarmos as escrituras de todo tipo de pecado, e Paulo então agora ataca dizendo assim: nenhum deles pode ser permitido entre vós, abandonem a imoralidade. A perversão na esfera sexual era e ainda é hoje um traço característico do paganismo. São os pagãos que vivem para adorar. E tanto o texto aqui de Efésios, quanto de Romanos, quanto de Coríntios, que lemos esta noite na liturgia, tratam de que há uma relação muito íntima da idolatria, do fazer alguma outra coisa Deus, e a perversão sexual. Quando eu faço os meus desejos, as minhas vontades, os meus prazeres um Deus. Paulo condena aqui toda impureza ou imundícia, não apenas em atos, mas também em palavras, pensamentos, intenções do coração, desejos e paixões. Eu digo às moças que, se ganharem um rapaz pelos contornos do corpo, perderão ele pelo mesmo motivo. Então, muito cuidado com a sua proposta de atração, como você quer conquistar, como você quer ganhar alguém. Paulo então condena que palavras, pensamentos, intenções, desejos, paixões, a frase de qualquer espécie, na nossa versão toda sorte, no verso 3, cobre uma vasta categoria de ações. E lá então em Romanos nós vimos aí tratando de algumas situações, tanto a respeito às mulheres quanto aos homens. Ele diz que as mulheres deixaram o modo natural das relações íntimas, por um outro contrário à natureza. Depois ele declara que os homens se inflamaram entre si. E eu tenho sempre tratado disso, a masturbação é o primeiro passo para o homossexualismo, porque ele começa a ter satisfação em si mesmo. Quando alguém encontra satisfação em um homem, ele está indo aquilo que é contrário à natureza, como declara as Escrituras, e a satisfação começa a ser encontrada em si mesmo. E o próximo passo é não encontrar mais satisfação na esposa, em uma mulher, e ele então só acha satisfação no que lhe é igual, nos seus pares. Paulo diz que eles se condenam porque assumiram tal atitude. E então lembre-se que toda sorte ou qualquer espécie de pensamento, palavras, e isso é muito difícil às vezes no ambiente no qual nós vivemos, do trabalho, das piadas imundas, de segundas intenções, no quartel, isso é terrível, do palavreado chulo, das piadas imorais, na escola. Os seus filhos provavelmente saibam mais sobre sexo da forma errada do que você saiba na sua idade, por causa das conversas de escola, de corredores, dos palavrões, do que veem, do que leem, do que assistem. Nós precisamos abandonar urgentemente aquilo que temos visto e ouvido na rádio, na TV, porque está amplamente contaminado por tudo aquilo que Paulo está condenando aqui, todo tipo, toda espécie de coisa que deveria nem sequer ser nomeada entre vós. E para minha tristeza, pesquisando, eu ouvi um podcast de um grupo que se denomina evangélico, e lá discutindo se o cristão deve ou não assistir seriados que contenham imagens eróticas. A grande conclusão do grupo ali reunido, de várias moças e rapazes, é de que não tem problema, porque o problema não está na imagem, está na mente da pessoa. Então, se ele tiver uma boa mente, ele pode assistir todo tipo de imoralidade. Mas Paulo está dizendo que essa coisa não deve nem sequer ser nomeada entre nós. Imagine assistida, ouvida, praticada.
A igreja precisa restaurar a ideia da pureza na santificação, tendo muito cuidado para não irmos ao extremo do legalismo, nem da licenciosidade. Ele declara que essas coisas devem ser abandonadas. Nem sequer se nomeie entre vós. Diz o apóstolo Paulo, querendo com isso dizer, vocês devem manter-se tão afastados desse tipo de pecado, que mesmo a mais leve suspeita de sua existência entre vocês deve ser eliminada de uma vez por todas. Vocês viram o que Paulo fez lá em Coríntios? Entrega para Satanás. Basta, chega, não há como ter entre vocês alguém que pratique tal abominação. E o mais terrível que o apóstolo declara é que a igreja sabia que o rapaz tinha dormido com a esposa do pai. Então Paulo vem e diz assim: meus irmãos, eu ainda nem cheguei entre vocês, mas já vos declaro que em meu espírito ele deve ser entregue a Satanás, e que vocês concordem todos com isso, e que não haja oportunidade para tal pessoa. Porque as nossas famílias ficam em risco, as nossas mulheres ficam em risco, as nossas filhas ficam em risco, e os nossos filhos perecerão por causa deste pecado. E Paulo diz que se assemelha a uma massa que, quando contaminada pela levedura, vai fermentar. Não é à toa então que 40 milhões de usuários desta droga terrível estejam em atividade nos Estados Unidos da América. Eu fico pensando nos números expressivos do Brasil. Somos uma das maiores nações com acesso à internet. Cuidado com as madrugadas frias. Saiba sondar quando seu esposo fica desesperado sem acesso à internet, quando ele tem medo de dar as senhas do celular e do computador para você, quando ele anda muito nervoso, quando ele gasta somas estranhas de dinheiro sem que você saiba o que é, quando ele não lhe procura, quando ele não lhe ama, quando ele não confessa a você os seus temores. Alguma coisa está acontecendo. Quando ele deseja companhia, a presença de outras mulheres mais do que a sua, alguma coisa está errada. E o apóstolo Paulo diz: isso nem sequer deve acontecer entre vocês. Afastem-se desse tipo de pecado. E se houver suspeita da existência entre vocês, eliminem de uma vez por toda. Não permitam esse tipo de coisa. A pergunta então é: como abandonar a imoralidade? Como nós vamos vencer, pastor, uma droga que é mais poderosa do que a heroína e a cocaína? Como nós vamos vencê-la? Cristo, somente Ele proveu o exemplo, a motivação e o poder para vencer os vícios, o pecado. Só Jesus Cristo. Só Cristo Jesus pode libertar os nossos filhos desse cativeiro sexual da nossa época, desse erotismo maligno que tem seduzido todas as sociedades em todos os níveis. Nós estamos nos aproximando agora da chamada festa da carne, ou carnaval, em que literalmente grande parte da nossa nação vai viver de lascívia e imoralidade durante dias e dias, em que será permitido, apoiado e aprovado pelo nosso governo que as pessoas andem desnudas na rua. Isso será louvado, terá incentivo e apoio financeiro das autoridades, e a sociedade dirá que culturalmente isso é bom para nós. A igreja precisa responder a isso. A igreja precisa agir em relação a isso. Cristo, somente Ele proveu o exemplo, a motivação e o poder para vencer os vícios, vencer o pecado. Antes de tudo, então, precisamos entender, assim como as más conversações corrompem os bons costumes, abra lá em 1 Coríntios, para fazermos a leitura no capítulo 15, o verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Cuidado com as suas conversas, com quem você fala, o que você fala. Corrompe-se. Eu tenho marcas indeléveis na minha alma, no meu caráter, por causa das conversações que eu tive. É difícil livrar-se delas. É trabalhoso, é árduo. E muitos dos nossos filhos e adolescentes estão sendo moldados por essas conversações. Muitos dos maridos aqui e das esposas estão sendo marcados por essas conversações que o apóstolo Paulo declara. Acompanhe comigo o verso 4 do capítulo 5. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Cuidado com o que você anda falando, as piadas que você anda contando, as histórias que você anda dizendo por aí. Não ouça nada disso, não diga nada disso. Guarde o seu coração para que ele não seja contaminado, seduzido, e a sua mente então sendo tomada por aquilo que Bennett declarou ser a nova droga do nosso século. O mais terrível do que a heroína é a cocaína. E começa com um pequeno trago, um pequeno cheiro. E a internet então às vezes coloca uma imagem, a televisão apresenta uma sequência, o rádio fala alguma coisa, e isso vai penetrando, e uma piada vai ganhando o seu coração, e uma história vai ganhando você, e você então se torna escravo de uma das piores doenças deste século. E então não é à toa que o ano passado e já esse ano eu fui então surpreendido pela visita de 6, nada menos do que 6 pessoas. Casamentos destruídos, pessoas contaminadas por doenças venéreas, filhos machucados, esposas com coração quebrantado, finanças destruídas, porque se deixaram contaminar, porque agora se tornaram escravos. E não adianta o pastor pôr os joelhos no chão e abrir a escritura, porque a luta tem sido terrível, tem sido árdua, dolorida. Prostituição, adultérios, divórcios, famílias machucadas. É terrível o que este pecado, estes males têm causado na vida da igreja e da sociedade. Precisamos responder. Então cuidado com as más conversações, corrompem. Assim também com o rigor ascético, que não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 23. Colossenses 2, 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o ano passado, retrasado, o Ministério de Casais procurou uma família que se negava ao encontro de casais da nossa igreja, e quando então essa pessoa foi questionada acerca do que estava acontecendo, a esposa então respondeu assim: não gosto desse tipo de coisa porque ela tem piadinhas sexuais. Essas coisas não acontecem entre os crentes, nem se nomeia entre nós. Especificamente nessa igreja eu tenho certeza que isso não ocorre. Minha tristeza, essa esposa é uma péssima esposa, o marido um péssimo esposo, vivem como que divorciados, cada um com as suas finanças, as suas resoluções, péssimos pais, péssimos avós, família destituída, um péssimo exemplo para as mulheres da igreja, para os homens da igreja, finanças destruídas. Esse asceticismo exterior não tem valor contra a sensualidade. Nós não precisamos ter medo de falar sobre pênis, vagina, sexo. São partes do corpo humano e coisas que Deus deu. Só não podemos pervertê-las, nem sermos chulos. Como diz Paulo, usarmos palavras inconvenientes, em situações inconvenientes, da forma errada. Isso não tem acontecido entre nós. O que a igreja precisa fazer é não ter medo de falar sobre o assunto, mas também não torná-lo tão simples como a sociedade o fez.
Cuidado com as más conversações, mas também evite o rigor ascético, porque não tem valor contra a sensualidade. Precisamos pregar, falar e instruir sobre, da forma correta, da maneira certa, para o crescimento das famílias e o amor entre os casais. Muito cuidado então, porque o abandono da imoralidade não se dá pelo rigor ascético e nem pela licenciosidade de falar demais sobre o assunto. As más conversações podem corromper e o rigor ascético não vai evitar a sensualidade. Precisamos ter um meio termo e as Escrituras nos oferecem. Paulo então traz uma proposta para nós. Como convém a santos, verso 3. Acompanhem comigo. Capítulo 5 de Efésios, verso 3. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Ora, santo na Escritura denota aquele que é separado para um objetivo específico. A palavra do grego hagios, santo, indica uma separação para um propósito específico. Fomos separados para o propósito específico de servirmos e glorificarmos a Deus. Santidade significa separar-se para Deus. Paulo diz então, cuidado, porque essas coisas podem vir e contaminá-los. Para que isso não aconteça, sejam santos, separem-se para Deus, vivam para Deus, busquem a glória de Deus nos seus relacionamentos, no uso da internet, da televisão, quando vocês conversarem, quando amarem, em tudo. Busquem ser separados para Deus. Então Paulo começa a dizer como abandonar a imoralidade. E mais, não sejais participantes com eles, verso 7, acompanhem comigo. Portanto, não sejais participantes com eles. Paulo então agora acrescenta para não participarmos. Cuidado. Quando alguém começar a contar alguma piada, feche a cara e saia. Se alguém lhe contar uma história dessas denominadas eróticas ou picantes, feche a cara e saia. Se alguém lhe enviar um e-mail, bloqueie, denuncie ele. Não permita. Ora, outrora, 11 anos atrás, 10 anos atrás, nós fizemos a assinatura de uma TV a cabo, quando morávamos aqui na Samambaia Norte, e na ocasião um rapaz foi fazer a instalação e ele disse, olha, tem aqui esses canais, eu vou passar a senha para o senhor. Eu falei, olha, eu não quero nem que eles constem da grade. Ele disse, mas seu pacote tem dinheiro. Eu falei, eu não quero que constem da grade. Eu sei que tem a senha, mas eu nem quero que eles constem. Dado então algum tempo, na reunião do presbitério, aqui é a segunda igreja presbiteriana de Samambaia, um dos diáconos daquela igreja me procura e falou assim, pastor, eu trabalho lá na empresa de TV a cabo e vi o seu nome lá, e eu vi que o senhor rejeitou todos os canais eróticos. É isso que temos que fazer. Não é que eu tenho uma senha, eu não preciso ter os canais. Eu não preciso ouvir as conversas, eu não preciso participar das piadas, eu não preciso dessas coisas, eu não preciso acalentar minha relação com essas coisas estranhas. E ainda agora essa semana eu comentava com a Elaine, quando passamos uma loja, o nome da loja era Santa Pecadora. Eu, que nome estranho, então a Elaine falou assim, é loja daqueles artigos eróticos. Eu falei assim, que coisa, usa ainda o santo misturado com o pecado, e as pessoas estão assim aceitando e participando, e a loja erótica para crentes, a pornografia cristã. Segundo uma das atrizes pornôs, dando entrevista, ela disse que ela faz o que ela faz com o marido, então não é errado, é para ajudar os casais cristãos. Olha como as coisas se perderam, como não há absolutos mais, como a verdade de Deus foi deixada de lado e as pessoas praticam o que a própria palavra condena, com a ideia de que vai melhorar, vai ajudar, que é bom, que a sociedade faz. E Paulo está dizendo, não participe com eles, rejeite. E talvez você tenha que tomar uma decisão mais dura, e talvez alguns seriados tenham que ser abandonados.
Eu tive que fazê-lo com Game of Thrones. Porque não dá para ficar saltando partes que compõem um todo. Não é só uma parte, é o todo que fala de imoralidade. E Paulo diz assim: não participa com eles. E a gente tem que começar a tomar algumas posições mais duras para nos livrarmos deste pecado tão terrível. A igreja foi separada por Deus como uma propriedade peculiar. Assim devem, pelo poder do Espírito Santificador, se dedicar completamente a seu Senhor e assim assumir um novo modo de vida. Despir-se do velho homem, vestir-se do novo homem. Nossas famílias precisam disso. Senão elas vão ser destruídas. E é isso que Satanás quer. Então, pelo poder do Espírito Santificador, dedique-se ao Senhor e assuma um novo modo de vida. Mesmo que você tenha que deixar de frequentar a roda de amigos no trabalho, mesmo que você tenha que sair de alguns grupos do Facebook, de algumas listas de e-mails, deixar de assistir alguns programas de televisão e alguns seriados, de ouvir algumas músicas, mesmo que signifique que você tenha que trocar todo o seu guarda-roupa. Mude de vida. Paulo apresenta uma resposta aos vícios pecaminosos listados neste capítulo de Efésios. Um coração grato, viver em ações de graças diante de Deus. Acompanhem comigo o que o apóstolo Paulo diz aí no capítulo 5 de Efésios, quando ele, instruindo a igreja então acerca dessa situação, daqueles que viviam em pecado, no verso 4 ele declara: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabe por que as ações de graças são eficazes contra a pornografia, imoralidade, prostituição, adultério, a lascívia? Porque você diz no seu coração que você está satisfeito com Deus. Você para de viver para os prazeres e passa a viver para Deus. Você vai pensar em você, no seu bem, na sua satisfação, ou você vai pensar em agradar a Deus? Paulo diz: deixa todas essas coisas e, ao contrário, viva com ações de graças. É assim que você tem que viver. Coração grato a Deus pelo que você tem. Se você é solteiro, vive em ações de graças por isso. Se você é casado, vive em ações de graças por isso. Não busque nada além daquilo que Deus tem permitido a você. Não se domine pela mentalidade dessa época, de que você deve ser feliz, não importa o que aconteça. Isso é mentira. Felicidade é viver para a glória de Deus. Viva em ações de graças. Agradeça a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz na sua vida, pelo que você tem e pelo que você é. E não se deixe dominar por esses desejos descontrolados. E você vai ser feliz. Vamos orar, curva a sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de graça e soberano amor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Nos deixe estarrecido o fato de que este pecado que o apóstolo Paulo condena lá na igreja de Éfeso é o mesmo pecado dos nossos dias e da nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda os homens, os maridos. Ajuda as mulheres, as esposas
a deixarmos, ó Deus, tudo aquilo que é inconveniente, chocarrices, palavras vãs, impundícias e imoralidade, torpeza, que tudo isso nem sequer se nomeie entre nós, que os solteiros vivam em santidade, que os casados vivam em fidelidade. Ó Deus, limpa os nossos corações, a nossa mente, de toda essa contaminação desses dias. Guarda os nossos corações, ó Deus. Pai querido, ajuda-nos em nosso lugar de trabalho, de estudo, nossa comunidade, dos homens maus que vivem dominados, ó Deus, por licenciosidade tal que essas coisas lhes são comuns. Senhor, ajuda-nos a reprovarmos tal procedimento, como ordenou o apóstolo Paulo, e disciplinarmos aqueles que vivem assim. Dar-nos, ó Deus, que nossos olhos sejam santos, os nossos ouvidos sejam santos, a nossa boca seja santa, que o nosso coração seja santificado pelo Espírito, que nossos pensamentos sejam santos. Ó Deus, ajuda aqueles que estão casados, que os esposos amem as esposas, que as esposas amem aos maridos. Dá aos nossos jovens o entendimento de que Deus fez o sexo para o casamento, para preservar o próximo, conservando-lhes, ó Deus, em honra. Não permita que nossos jovens, as nossas crianças sejam contaminadas por tão grande mal em nosso tempo. Ó Deus, ajuda-nos nessa nossa sociedade tão erotizada e que vive, ó Deus, nesse pecado de forma tão deliberada. Ó bondoso Deus, guarda-nos, nós rogamos, em dias tão difíceis, sei com teu povo, Pai. Guarda-nos e dirige-nos. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.